certeza. Joia. E aí eu queria voltar um pouquinho quando você começou o seu primeiro mandato. Como é que foi entrar nesse mundo político? Você não tinha tanta experiência, eu acho que deve ter sido difícil, né? Deve ter tomado muita porrada. Como é que foi adquirir essa experiência lá dentro? Com o que você lembra? Assim? A gente chega cheio de sonhos, né, na política, você anda pelas comunidades mais carentes, né, e encontra diversos tipos de coisas que aparentemente são até simples, né? A pessoa ela quer o básico, né? Ela quer um asfalto, quer um esgoto, né? Ela quer ter uma creche para poder trabalhar porque ela não tem condição de contratar uma funcionária, né, para cuidar. E você chega cheio de sonho, né? Pô, vou resolver isso aqui, vou mandar fazer um jovem asfalto, ainda, né? Vou mandar fazer... E quando você vê, não é nada daquilo que você acha, né? Pra você tirar um projeto de lei do papel, arrumar um recurso, fazer a licitação, até que ele vire mesmo uma obra, um convênio numa creche, né? Então isso não é fácil. Né? Por que isso é tão difícil, Cristiano? Por que é tão moroso? Qual que é os entraves que tem lá dentro? É jogo de ego? Que a gente escuta muito falar, toma lá da cá? Porque assim, todos esses fundamentos, as pessoas, os pré-candidatos, vêm falando, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou fazer aquilo, e todos eles entram com isso, especialmente chega lá, a gente sabe que tem os entraves, sabe que tem os partidos, a gente sabe que tem ali de uma certa forma, nada mais se eu estiver errado, você me corrija. Jogo de ego. Por que é tão difícil isso? Por que se é pro bem da população que elegeram vocês lá, isso não sai do papel? De uma forma mais rápida? Pois é, eu acho que assim, passa por a burocracia do setor público, né? Isso trava um pouco. Passa também pelo, igual você falou, não seria ego, mas pelas forças políticas, né? Interesses políticos, né? Daquele momento. Tem vários fatores internos e externos, né? Que eu digo, esse momento econômico, mas também do ponto de vista da regularização fundiária, se pode ser feito, não pode ser feito. Então, aparentemente, não é tão simples, né? Como a gente olha assim, de fora assim, é só mandar asfaltar, tá? Mas às vezes está em cima de uma APA, que é uma área de proteção ambiental, né? E aí não pode ser feito, senão vai preso, né? Então, assim, é uma série de entraves que você vai encontrando, mas assim, que são superáveis, desde que você esteja boa vontade, poder de articulação, poder de convencimento, né? Fique em cima, né? Eu vejo muito deputado tem mania de começar muita coisa, vai lá, promete e sai fora e some, né? Então, isso não resolve. O cabra tem que pegar ali no chifre do boi, como dizia meu pai, e até o final. Aí você vê muita coisa boa acontecendo, né? Mas, efetivamente, eu vejo o Brasil com muita burocracia, muito cacique, para pouco índio, né? Então, assim, o nosso modelo também hoje, isso já Campo Federal, o presidente da República ele tem pouco poder no orçamento do governo, ficou tudo vinculado. Então, o que tem mais livre ali são as emendas parlamentares. Então, se não pensar no sistema previdencialista, o governo sempre vai estar na mão do Congresso, do Centrão, chamado Centrão, né? Porque se há interesse de o governo abrir as torneiras, eles votam, senão eles travam. E assim o governo não consegue caminhar, né? A quem faz isso bem? Né? Na sociedade, certamente, isso não seria o ideal, não é bom. Mas é o que existe, é o nosso sistema. O que está sendo proposto lá, que eles estão tentando gestar isso no Congresso Nacional, é instituir o presidencialismo. Qual que é a diferença? O presidente é eleito, não muda nada, e ele vai ter um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele é nomeado pelo Congresso Nacional. Então, esse primeiro-ministro ele vai apresentar para esse primeiro-ministro um programa de governo. Então, qual que é o programa de governo? É privatizar, Estado mínimo, de uma maneira mais macro. E esse primeiro-ministro eleito, ele tem a obrigação de aprovar no Congresso esse plano de governo aceito. Então, acaba um pouco com a barganha. Né? Com leilão, né? Com leilão, ele não vai poder ficar barganhando. Mais centralizado naquele ministro. Fica citado no plano que foi aprovado. E o ministro é responsável por aprovar o plano na base que naturalmente, três votações contrárias, cai o ministro, é outra eleição. Tal. E no mundo, cite algum país que tem esse programa, presidencialismo? Porque eu não consegui... Primeiro-ministro, onde que a gente tem primeiro? Na Alemanha, primeiro-ministro, né? Alemanha, Londres é primeiro-ministro. França também tem o primeiro-ministro, mais ou menos. Entendi, era onde é que eu estava pensando mesmo. França, você acha que passa? Você acha que resolveria esse poder da barganha? Cara, não, com certeza. Direita, esquerda, central. A questão da barganha, ela resolve porque você vai parar de fazer a composição, vamos dizer assim, pessoal ou pelo meu projeto pessoal ou partidário. Você vai fazer a composição por um plano de governo, que você vai ser obrigado a cumprir.
perceba, eu sou o Bolsonaro, eu quero privatizar, vocês são os parlamentares, eu sou o Bolsonaro, eu quero privatizar a Petrobras, por exemplo, e você vai negociar comigo, olha, mas eu quero tal vaga em tal lugar, tal estatal tem que ser minha, tal, então você vai negociar o pontual. No presidencialismo, a diferença é que se a gente aprovar o plano onde vocês que elegem o primeiro-ministro, acordou que tem que privatizar a Petrobras, evita essa negociação, Sim. acaba com isso, né? Vai ser feito um pacotão onde o primeiro-ministro fica responsável por aprovar esse pacotão. E esse pacotão é feito antes da reeleição? É feito da eleição, né? Ou reeleição? O presidente elege e aí o Congresso elege o primeiro-ministro. Seria como se fosse uma pauta para a candidatura de... O presidente oferta um plano de trabalho, né? Um plano de governo para o primeiro-ministro. E aí eles elegem, a Câmara elege o primeiro-ministro. Funciona assim. É porque quando a gente vê que é para a população, que é para melhoria, tudo, esse poder de barganha e engavetar uns projetos que poderiam ajudar as pessoas que têm realmente necessidade, é muito difícil, né? Então, quando a gente passa um pouco a estudar um pouco sobre, a ler, o mínimo que seja, a gente vê que esse toma lá da cá prejudica quem elegeu as pessoas para estar lá. Então, uma coisa que a gente tem muitas perguntas, a gente abriu um campo de perguntas e falaram, por que os teatros de Brasília estão todos sucateados e não fazem uma reforma que é aparentemente simples? Da rua lá, você deu o exemplo porque podia estar numa área de preservação, não poderia passar. Mas o Teatro Nacional, por que está lá? Entendeu? Então é uma coisa que a gente vê que na matemática ali é simples de fazer uma licitação e botar para reformar e fomentar uma área para trazer um entretenimento para a população e não é feito. Entendeu? Então é isso que a gente não consegue entender. E assim, esse é o momento que eu falo para você, que isso eu tenho várias pessoas por trás que tem essa mesma pergunta e eu tô aqui como interlocutor deles, entendeu? Então assim, o que você pode fazer de fomentar, de dar um esclarecimento pro pessoal que tá assistindo a gente com relação a isso? O que pode mudar? Você acha que só com esse regime do presidencialismo aí, virando aí com o ministro, já resolveria a situação? Vai Maria, olha, respira Ricardo, agora, depois dessa pergunta gigante. Eu acho que assim, olha, Ricardo, cada vez mais a população se afasta da política, né? Essa que é a grande verdade. E quanto mais as pessoas boas se afastam, mais, desculpa o termo forte, vagabundo vai entrando no Congresso, Exatamente. Na Câmara Legislativa, né? Então, assim, aqui no Legislativo tem gente que não sabe nem o que está fazendo lá, sabe? Se falar assim, mas não tem. Então, eu acho que quando você eleva o nível, por mais que existam as negociações, isso fica em alto nível, onde a população ela vai ser o foco principal. E à medida que as pessoas se afastam, né, boas vem entrando esses picaretas que Sim. acabam colocando interesses à frente do que é o principal, que é a sociedade, né? É muito interessante, eu converso com alguns amigos meus, o que vem sendo feito no Brasil? Eles tiraram o apoio das empresas privadas. Então, hoje a pessoa pode doar, através do seu CPF, pessoa física, e 10% da sua declaração. Então, se ela declarou 100 mil de renda, ela pode doar 10 mil. Uhum. Essa é a regra, né? E aí, concentrou bilhões na mão de partidos. E hoje os partidos do Brasil todos têm dono. Né? O PSD, o Kassab, o PP, o Ciro Nogueira, né? Então, esse dinheiro vem ali para o partido, onde o presidente do partido ele negocia com o que ele quiser, da maneira que ele quiser, né? Então, isso, de certa forma, vai acabando com as lideranças políticas, com as pessoas que querem o bem da política, porque ele cessa o dinheiro de um lado, concentra na mão de um, a eleição vai ser concentrada na mão de quem tem o dinheiro. Então, quem faz a vontade do partido, né? Quem se adequa melhor ali ao que o objetivo do partido, quem tem o melhor relacionamento com o presidente. E acaba que pessoas mais sérias, que não se sujeitam a seguir uma regra assim, imposta pelo partido, acabam se afastando. Os que estão interessados mais em trabalhar pelo povo mesmo, né? Pode ter dos dois jeitos, pode ser gente também que eu estou dizendo, não é nem que esteja mal intencionado, não é um cara que é próximo do partido, né? Mas eu digo o seguinte, ele vai tirando a possibilidade de pessoas entrarem no jogo, porque concentra na mão de poucas pessoas o recurso. Ele pode chegar para você, por exemplo, de dar 1 milhão para sua campanha, ele é seu colega partidário e te dá 50 mil. Então, quem vai ter mais chance de se eleger? De 1 milhão. Com certeza. Então, acontece muito isso hoje no sistema político. E aí envolve o interesse, né? É igual você falou, né? Nossa. Fortalece ele porque ele tem mais um interesse em cima do que o dono do partido tem ali.
Então eu não vou citar nomes, mas tem políticos aí que se afastaram e que tentaram implementar certas vantagens para a população e hoje estão apagados. Entendeu? Então a gente acompanha as pessoas que entraram com projetos bons justamente por causa disso, porque a gente sabe que tem os entraves, a gente sabe como é que é por trás ali, a gente, na verdade a gente não sabe, Cristiano, a gente imagina, né? De ouvir falar, né? Então é uma questão meio triste de se debater por causa disso.